Olá, olá! Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce live de français, onde vamos falar sobre os clichês franceses. Você sabe o que é clichê? Você poderá comentar a respeito de algum clichê de franceses que você conhece. Aliás, vocês conhecem alguns franceses? A gente vai tocar nesse assunto explicando o que é clichê, quais são os clichês que temos a respeito dos franceses. Tá? Então, se você está chegando aí, deixe o seu comentário na área de comentários, no nosso bate-papo. Eu já quero te mostrar a nossa tela do quadro, que é essa tela aqui. Eu já desejo a vocês bonsoir. Vou fazer algumas anotações nesse quadro aqui, escrevendo em francês. E você que me acompanha aqui nas minhas aulas ao vivo, pode pegar o seu material para começar a anotar as informações. Você que talvez tenha tanta vontade de estudar francês, mas que não teve a oportunidade anteriormente para estudar esse belo idioma, essa língua que é muito linda, que é romântica, e a gente vai ver até um pouco disso aqui nos clichês essa noite, você pode contar comigo. Você pode contar com essas transmissões aqui ao vivo que faço no meu canal do YouTube e pode contar também com o meu curso online, que é um curso com videoaulas gravadas e todo acompanhamento para práticas e dúvidas, que será lançado uma nova turma em breve, fique bem atento. Oui? Eu também falo com pessoas que me dizem frequentemente que estão em cidades onde não tem professores de francês ou que não tem escolas de francês. E tem pessoas também que procuram fazer um curso online e por isso eu decidi expandir a minha maneira de trabalho de maneira presencial também para a maneira online, por isso é que promovo esses nossos encontros aqui. Sejam bem-vindos a todos que são dos grupos ou aqueles que vêm diretamente do Facebook. Tem alguma coisa a ver com os franceses? Cette image a quelque rapport avec le français? Oui ou non? Olha, dizem que o francês é muito séducteur. Séducteur. Olha a pronúncia dessa palavra, séducteur. Nós vamos pronunciar a letra U com som de I, com os lábios arredondados assim. I. É o I com biquinho. Séducteur. E vamos ler a letra C no meio da palavra. Séducteur. Olha o bendito do E com acento que eu tinha comentado nessa outra tela. Olha ele na palavra sedutor. Ó, C. Já começa com C, S, E com acento. Séducteur. Le français est-il vraiment séducteur? O francês, ele é realmente sedutor? Há quem diga que tem um accent charmant. Accent charmant. O sotaque charmoso quando se fala francês, pelo som do R, pelo movimento da boca. Então, o que você percebe a respeito disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, os franceses, quando eles mesmos falam francês, entre eles não percebem, não se dão conta e nem comentam que é uma língua charmosa. Para eles, como é a língua normal deles desde pequeno, eles não têm essa percepção. Mas os estrangeiros, quando veem o francês conversando, ou quando outras pessoas que falam francês, eles comentam a respeito do som do R, que em várias palavras tem o som do R. Então, dá a parecer um gatinho que fica fazendo o som assim. Isso, dizem para algumas pessoas, soa como um comportamento un peu séducteur. Séducteur. Oui, un accent charmant. Accent é a palavra sotaque. Então, todos nós temos sotaque para falar uma língua estrangeira. É muito improvável que você não terá um sotaque. Accent. O que você vai fazer é trabalhar o teu accent, tentar aproximá-lo o máximo possível dos franceses ou de falantes de outros países que falam francês. Você vai trabalhar para melhorar o seu accent. Agora, retirar o seu accent é quase que impossível, porque para cada língua estrangeira tem uma formação fonética aqui que, enquanto crianças, nós já desenvolvemos anteriormente. E para mudar esse aparelho fonético, enquanto adulto, é complicado. Então, sempre vai sobrar um accent, mas se você pronunciar bem as palavras, isso não vai te impedir de ser compreendido. Ou seja, pronuncie bem as palavras na ordem correta, porque tem que ter uma ordem para falar uma frase, por exemplo, ou um parágrafo, um texto, um discurso. Não é as palavras na ordem que você quer. Não, tem uma ordem correta e é isso que você aprende quando você
pratica o francês, quando você aprende o francês, tá? Mas o accent não deve ser o seu principal foco, o seu objetivo de mudar o seu accent, melhorar de início o teu accent, porque na verdade não tem como fugir do accent, tá? Todos temos accent. Até quando eu fiz uma viagem para uma certa região da França, lá me perguntaram se eu era alemão, porque pela minha pronúncia eles identificavam que tinha alguma coisa de alemão na minha pronúncia naquela época e pensavam que eu era alemão na época. O accent, até tem estrangeiros aqui na minha cidade, franceses que moram aqui. Eu não estou na França, hoje eu estou no Brasil. Eles falam que o meu accent tem alguma coisa de charmant, que eu não devo tentar mudar esse meu accent, que está totalmente compreensível, o que falo, o que comunico em francês. Então, são eles que estão afirmando isso, né? Então, a gente leva em consideração que eles falam sim. J'adore la langue française, disse a Ediane. Ediane, vous êtes à quelle ville? Vous êtes encore à l'étranger ou vous êtes au Brésil? As pessoas são atraentes, disse a Diraci. Diraci, as pessoas ou os franceses em particular? Tem algo a especificar a respeito disso? Les Français sont attirants. Olha, uma frase, tá? Os franceses são atraentes. Atraente seria attirant. Attirant. D'accord? Não sei se está muito claro aí para você verificar essa escrita. Deixa eu ver se eu melhoro esse quadro. Dessa maneira assim, quer ver? Só para deixar ele mais claro para você. Vou dar alguns cliques aqui no computador para melhorar o quadro, deixar mais visível. Oui, voilà, comme ça. Les Français sont attirants, sont attirants. É uma maneira que tem de falar, atraente, tá? Attirant. Ou les Français sont charmants. Charmant. Ils ont du charme, ils sont charmants, ils ont du charme, ok? Charmant. Então, voltando ao nosso tema, onde estávamos aqui falando sobre séducteur, accent, a conclusão que eu, professor Alfredo, que eu tenho é que o que eu já constatei é que eles mesmos não se veem como sedutores ou uma língua sedutora, nada disso. É a própria língua deles, então eles não têm a visão sobre isso, mas algumas outras pessoas... Muitas pessoas de outras nacionalidades, sim, acham que o francês é séducteur. Oui, séducteur, charmant, etc. Oui. E agora, observe essa imagem. Le français se plaint. Você já ouviu falar que le français se plaint? Plaint. Aqui, gente, se plaint significa reclama. Reclama. Le français se plaint. Olha... De uma maneira geral, nós podemos afirmar que isso procede. E isso são os próprios franceses que reconhecem em si. Quando eles nos conhecem estrangeiros, brasileiros, eles até admiram nossa maneira positiva de ver as coisas, nossa maneira não desesperadora, nossa maneira sorridente de acreditar que vai dar certo e levar um pouco com leveza, com muita leveza. E eles não, eles reconhecem um povo que são muito reclamadores. Até na sua história, na história do povo francês, já tem vários indícios de grandes reclamações que fizeram em relação à política, ou a humanidade, até eles reclamam, tá? Então é muito comum, numa conversa com o francês, você se deparar com assuntos onde ele vai reclamar. Ele sempre vai apontar pontos negativos e vai reclamar de que não está bom, não está bom. C'est pas bien comme ça, c'est pas bien. Eu vou até deixar essa frase aqui para você. Quando uma coisa não está bom, não está boa, ó, c'est pas bien. C'est pas bien. Ok? C'est pas bien quer dizer não está bom. Não está bom assim, olha o assim, comme ça. C'est pas bien comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Eu não concordo. Je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Non, 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 c'est pas bien. Sempre tem coisas para melhorar, segundo eles. Então, é comum que eles critiquem coisa que nós, às vezes, passaria despercebido para nós, e eles dizem que não está bom, nada está bom.
É até um pouco entediante quando entra nesse vício de dizer que nada tá bom, porque a vida familiar não tá bom, as amizades não estão boas, o emprego também não está bom, o país não tá bom, a região não tá bom, a vida não tá boa. Aí fica uma coisa que vai aumentando. Mas isso, gente, realmente os franceses reconhecem neles. Vocês que estão em outros países, aqui nos comentários, podem confirmar, quem está na França ou na Europa, pode confirmar se você também tem essa percepção a respeito dos franceses? Edjane, elle est à Bordeaux. Oh, merci de votre participation ce soir. Merci de votre présence, Edjane. Je vous apprécie énormément. José, boa noite, José Nóbrega. Bonsoir, ça va? Ah, voilà. São estressados nas rodovias, afirmou o Alessandro. Olha só, estressé, impacientes, estressados. Moi aussi, j'aime la langue française, disse a Vera. Ça va bien. Só eu estou no YouTube? Disse a Jane. Não, Jane, todo mundo está no YouTube. Hoje não tem no Instagram que eu não consegui conectar. Deu um problema na hora que eu pressionei o botão de começar a live lá. J'adore une personne française, disse a Marta. Ok. Bonsoir, eu tenho essa percepção, disse a Edjane. Edjane, é a percepção de que eles são reclamões? Que le français se plaint? É isso? A Edjane disse que ela tem a impressão que le français se plaint, que ele reclama. Eu também tenho essa percepção e ainda mais os franceses também têm. Gente, não dá para falar que todas as pessoas reclamam. Não, não é isso, tá? É só uma visão do que seria, assim, entre aspas, da maioria daquele povo, da maioria das pessoas de lá. São pessoas que geralmente se plaignent. Le français se plaignent, ok? É o verbo reclamar, se plaint tout le temps, oui? Tout le temps quer dizer todo tempo, a todo momento, toda hora. Quer ver? Vou deixar aqui para você algumas coisas. Você que vai anotar as informações, já anote, tá? Todo tempo, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps é o tempo inteiro, toda hora. Tout le temps, todo tempo. Então, podemos dizer que le français se plaint tout le temps, de maneira generalizada, né? Não podemos pegar pessoa por pessoa, porque tem aqueles que com certeza não se plaint pas. D'accord? Parler anglais. Ah, meu Deus, e agora? Parler anglais. Ali temos o verbo falar. Para quem não conhece, é parler. E a língua inglesa é anglais. Parler anglais, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que os franceses ne parlent pas anglais. Os franceses ne parlent pas anglais. O que tem de verdade nisso, gente? Bom, os estrangeiros aí vão me confirmando, tá? Quem está em outros países estão em contatos direto com os franceses ou de outros países, né? Perfume é clichê? Disse o Adriano. Sim, Adriano, é um clichê, sim. Tem toda essa história do perfume, Adriano, começou... o João Adriano, né? Começou na época dos reis, onde as pessoas tomavam menos banho. E naquela época começou a ser inventados perfumes bem fortes e que se tornaram famosos no mundo inteiro. Então é um clichê que eles usam perfume, mas é um clichê que de certa forma procede, na minha opinião. Oui, a Jane disse que não aparece os comentários. Jane, tem que abrir no aplicativo YouTube para começar a subir os comentários embaixo. Porque se abrir no navegador, às vezes não entra os comentários porque a pessoa tem que fazer o login com o Gmail e a senha. A Edjane disse que eles são reclamões, algumas pessoas. Mas aí, Edjane, eu percebo que eles são mais reclamões, por exemplo, que os brasileiros. A gente aqui está sempre assim, meio de bom humor. A gente está acreditando que aquilo vai passar, a gente faz brincadeiras na internet, faz meme, faz piadas com um assunto que, na minha opinião, um francês não chegaria a fazer. Tá? Na minha percepção. E a respeito do parler anglais, é o seguinte. Tem mais comentários? Os franceses não gostam muito quando falamos inglês. Eles preferem que a gente fale o idioma deles. Merci, Edjane. La Etitia, oui, il ne parle pas anglais. Bom, é o seguinte. A respeito de falar inglês, os franceses, eles aprendem inglês na escola. Como o sistema de educação é um sistema bem estruturado, há ensino de língua estrangeira nas escolas, sim, e o inglês é uma das línguas. Então, as crianças e adolescentes já aprendem inglês, e depois há aqueles que se dedicam muito à língua inglesa e desenvolvem o inglês. No dia a dia, eles não gostam, preferem não falar inglês com estrangeiros, porque eles gostam de ter o prazer de ouvir os estrangeiros falando francês. Eles imaginam assim, esse estrangeiro aqui está no meu país e quer que eu fale com ele uma língua que também não é do país dele, que é uma língua de outro país.
Ah, seria bom se ele falasse a nossa língua daqui. Ele veio conhecer a minha cidade, o meu país, seria muito bom que ele falasse francês. Então, desse ponto de vista, procede. Para a maioria dos franceses, é um grande prazer eles ouvir alguém falando francês, um estrangeiro falando francês. Então comece a sua conversa falando, cumprimentando em francês, bonjour, ça va, ou bonjour, comment vous allez? Aí comece falando francês, demonstre que você tem um interesse pelo francês, aí se não conseguir, para quem fala inglês, vai trocando aos poucos pelo inglês. Se aquele francês tiver tempo disponível naquele momento e se souber falar inglês, ele poderá te dar atenção e te responder em inglês. Mas é muito pessoal, muito... não tem como afirmar que isso vai acontecer. Agora, uma coisa eu posso afirmar, né? Que ninguém é bobo nem nada. Para assuntos comerciais, é claro que o inglês é falado à torta e à direita em qualquer momento. Se é para fechar um bom negócio, se é para o trabalho, se é para os negócios financeiros, claro que le français parle anglais. Eles só evitam de parler anglais quando é nessa situação dos turistas, porque eles gostam de forçar que os turistas falem um pouco de francês, porque também há uma luta histórica de dominação de territórios, onde durante guerras o território dominado, a língua imposta era daquele povo que dominava. Então, historicamente, eles preferem que se fala inglês. Eles não entendem o porquê de falar uma língua de um outro país que não é o teu, que não é a tua própria língua. Você não está falando com ele português, está falando em inglês, que não é a tua língua e não é a língua dele. O que tem a ver falar uma língua de um outro país, que não é nem o teu nem o dele? Então, desse ponto de vista, procede sim. Tá? Mas ninguém vai te exterminar, te agredir, te bater se você começar a falar inglês. A pessoa, ela pode não te responder, se ela assim sentir, né? Eu ouvi falar mesmo que eles não gostam quando falam em inglês. Tiago, procede essa informação, tá? Depende o contexto. Se for um contexto profissional e aqui muito interesse a ele vai falar inglês, com certeza. Não vai abrir mão do inglês, não. E, Tiago, eles se orgulham da própria língua. Olha que maravilha. É verdade, eles se orgulham da língua francesa, sim. Valeska, bonsoir. As alunas estão chegando. Ana Maria, Antônio. O Antônio perguntou, onde encontro suas primeiras aulas? Para iniciantes, première fois. Antônio, bienvenue, primeira vez do senhor aqui. Tem no meu canal do YouTube. Tem lives completas de 1h30 de aula, diferentes dessa aula de hoje. Hoje a gente está fazendo um bate-papo aqui. E aquelas outras aulas, vocês que já assistiram sabem disso. É uma aula com muito conteúdo na tela, explicando para você a respeito de como funcionam os verbos, a estrutura, as expressões, as perguntas e respostas negativas, adjetivos, masculino e feminino, situações do dia a dia. Procure no meu canal do YouTube. Eu até fiz uma playlist, Antônio, que eu estou divulgando a playlist porque daí fica mais fácil de você seguir as outras aulas, tá? Hoje está sendo um bate-papo aqui, está sendo bom para que eu possa conhecer um pouco mais de vocês. As outras aulas foi conteúdo diretão, uma aula inteira de conteúdo, de duração 1h15 a 1h30, várias aulas que já fiz esse ano aqui. Voilà! Não tivemos problemas na Alsácia. A Alsácia é uma região da França. No ano passado, mas sempre começávamos com o bonjour, disse a Simone. Exactement, Simone. É o prazer de começar a falar na língua deles, que é a língua francesa. Bonjour, opa, o olho até brilha, já até ilumina quando se ouve um bonjour. E Alberti, bonsoir, pão francês é clichê, disse o Adriano. Pão francês, Adriano, é algo que existe aqui no Brasil, o pão francês, mas na França nós temos a baguette. E a baguette, sim, é um clichê francês. Então o nosso pão, que chamamos de francês aqui no Brasil, ele não existe na França. Bom, a gente já vai voltar no baguette, João, pode ser? E agora falando sobre a boina, olha que bela imagem aqui de uma boina, e esse é o beurre. Beurre, você imagina que os franceses usam realmente boina? Porque é comum em fotografias, em pinturas, em imagens de franceses, que eles apareçam assim com boinas. Bom, a boina, o beurre, ele era usado mais antigamente, na década de 40 e de 50. Lá, sim, era muito comum sair na rua e ver a maioria das pessoas portando, né, que portaient le beurre. Mas atualmente, não. Uma pessoa ou outra você verá com o beurre, assim como você vê aqui em nossas cidades do Brasil, sem nenhum problema. Mas não é algo tão atual. Não é atual, o beurre, d'accord? E voilà.
Temos mais? Temos sim. Observe o que está ali embaixo do braço desse francês. Aqui embaixo do braço, o que tem lá? Une baguette. Baguette, até o João tinha comentado aqui, né? Sobre o pão. O pão francês é brasileiro, nós temos no Brasil o pão francês, mas ele não existe na França. E a baguette existe na França, porém, os franceses não a levam embaixo do braço, não, tá? Não é muito comum. É raro, é raro. Só que tem esse clichê de que os franceses saem pelas ruas comendo baguete e enquanto mordem, guardam embaixo do braço. Aí morde a baguete para carregar, carrega embaixo do braço. Ediane, você verifica a baguete embaixo dos braços? Eu acredito que não. Ah, voilà. Jeanne, bonsoir. E a Jeanne disse, eu vejo uma pessoa ou outra com boina. Exatamente, uma pessoa ou outra realmente aparece com boina hoje em dia, mas não é mais aquele clichê antigo de que os franceses usam boina. Não é mais tão atual assim. Agora, a respeito da... estávamos falando de baguete, já adiantei o assunto da baguete, então deixa eu voltar. A baguete, ela é, sim, muito consumida na França. Ela tem em quase todas as lanchonetes, que falamos café. Uma lanchonete em francês é café. Olha que curioso. Eu vou até mostrar para vocês aqui na tela a palavra café. Café, além de significar o café, como por exemplo, je bois de café, eu tomo café, eu bebo café. Ou je vais au café, é a mesma palavra para falar lanchonete. Então, je vais au café também existe. Então, nos cafés, nos bistrôs, tem a baguete. Ela é bem produzida e os franceses, às vezes, comem enquanto andam na rua com a baguete na mão, não embaixo do braço. Embaixo do braço, não. D'accord? E agora um outro tema é o t-shirt à rayures. T-shirt à rayures. É o seguinte, é uma camiseta com essas listas assim. Isso nós falamos, essas listas são rayures. Rayures. Então, t-shirt é camiseta. É comum que os franceses usem essa t-shirt à rayures? Bom, hoje em dia, não. Eu posso afirmar que não. Não é um clichê que corresponde. Há as pessoas que gostem de t-shirt à rayures, evidemment, assim como temos em todos os países do mundo, pessoas que gostam disso, mas não é eu acredito que não corresponde a um hábito atual de se usar rayures. Oui? O Tiago disse, falando em queijo, temos os queijos, vinhos e croissant. Sim, Tiago, a cultura francesa, realmente, queijos faz parte da cultura francesa, tá? Les fromages, les vins aussi, os vinhos. Então, olha essas duas palavras, les fromages. Vamos pronunciar? Les fromages. De novo, les fromages. Os vinhos, les vins, le fromage et le vin. Oui? Isso aqui faz parte da cultura francesa. Muitos queijos são produzidos e os queijos têm diversos sabores, diversas formas, diversos odores. Eles são alguns são muito fortes, com cheiro e gosto forte. Então, são feitos com produto de qualidade, com leite de qualidade, vindo de animais que são tratados de maneira com qualidade. Então, e os vinhos são feitos com bons frutos. A França tem essa produção de bons matéria-prima para produzir fromage e vin. Então, por isso que são vinhos de muita qualidade e famosos no mundo inteiro, com certeza. Os fromages também, tá? Les fromages aussi. Os queijos também. E a respeito de t-shirt à rayures, só para fechar o assunto, na minha opinião, não é tão clichê. Aparece muito em fotos, mas não é exatamente não. Oui. Duda, tio, echarpe é um clichê? Beijo, Duda. Duda, echarpe não chega a ser um clichê, mas é bem usual. Eu observo que tem vários franceses que usam, sim, echarpe. Até os homens, aqui no Brasil, não é muito comum que os homens usem echarpe aqui ao redor do cou. Gente, o pescoço é cou, tá? Autour du cou, des écharpes, autour du cou. Então, aqui ao redor do cou, eu vou falar só em francês. Autour du cou, senão vai soar estranho falar assim, né? Metade em francês, metade em português. Então, ao redor do autour du cou, a gente coloca echarpe. Mesmo os homens aqui no Brasil,
alguns franceses que eu conheço daqui do Brasil, da minha cidade, às vezes eu encontrava com eles num tempo que estava um pouco fresquinho, nem era motivo para estar de blusa, nem nada, mas às vezes ele estava com uma blusinha fina de manga longa, assim, e écharpe, oui. Acredito que sim, isso faz parte do costume, não chega a ser um clichê, mas faz parte do costume também. Oui. E lá se pode comprar meia baguete, afirmou a Sueli, porque a baguete é muito grande, né, Sueli? Às vezes a pessoa quer apenas meia baguete. Enchanté, langue française, é merveilleux. Voilà, enchanté, oui, Martha, enchanté. Pintar quadro é clichê? Acredito que não, João, não é um clichê francês, não, pintar quadros, tá? É um povo que eles se dedicam muito às artes em geral, e uma das artes é a pintura, e a produção de obras de artes, né? Temos os grandes artistas franceses, mas não chega a ser um clichê, não, tá? A pintura de quadros. E falando sobre a baguete, como a Sueli comentou, uma baguete é enorme. Vous voyez? C'est énorme, la baguette. E os franceses comem, mas não carregam elas pura embaixo do braço, não. Tá? Mas na rua, uma vez ou outra, eu via homens e mulheres comendo baguete enquanto andavam pelas ruas. Oui, baguette. Baguette, la baguette, oui? Voilà, um assunto um pouco polêmico, que é assunto de tomar banho, prendre la douche, porque sempre fala que, franceses não tomam banho, sempre comentam a respeito disso. O que vocês têm a dizer, se os franceses tomam ou não banho? Principalmente quem está em outro país, quem está na França agora, se puder deixar nos comentários, ok? Enquanto eu passo aqui para você, prendre la douche. Prendre la douche? Ou posso dizer prendre une douche. Isso aqui significa tomar banho. É você tomar a ducha, ó. Prendre la douche. Prendre. A primeira palavra ali é tomar. Nós lemos assim, ó. Prendre. É bonito, tá? É bonito assim mesmo. Prendre la douche. Ou prendre une douche. Prendre une douche. Quer dizer a mesma coisa. Só é diferente se eu disser prendre un bain. Prendre un bain é um banho onde você faz a imersão na água, dentro de uma banheira, ou na piscina, no lago, na praia, tudo isso é bain, aí não é douche. A douche é quando tem assim o chuveiro, ó. Chuveiro é douche. O nome do chuveiro, inclusive, é douche. E você vai tomar a ducha, que esse é prendre une douche. Oui? Prendre une douche. Bom, esse assunto é um pouco polêmico, mas o que eu tenho para dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer? Vou contar para vocês. Bonsoir, Santana Maria. Não vai fazer mais live no Instagram? Eu tentei entrar hoje no Instagram, Maria, mas deu uma falha a hora que eu tentei me conectar e não conectou no Instagram. Mas eu pretendo continuar no Instagram e no YouTube, sim, todos os dias às 8 horas, tá? A Santana, pas trop. J'ai étudié 4 ans la langue française à l'Alliance française, mais j'ai oublié le vocabulaire et les verbes, c'est pour ça que je suis là. Simone, bienvenue. Jane, douche, prof. Sim, douche. É verdade, douche. Deixa eu fazer uma correção aqui no quadro, porque eu tinha escrito couche. Não é couche, é douche. Avec un D. Oui, douche. Prendre la douche. Oui, oui, oui. Voilà. Bom, voltando aqui, o que temos a dizer é que atualmente os franceses tomam banho regularmente. A informação que tenho, o contato que tive com estrangeiros e os franceses aqui da minha cidade, eu observo que eles tomam banho todos os dias. É certo que na França eu observei também que tem algumas pessoas mais velhas, são senhores ou umas senhoras de idade, que assim como no Brasil, às vezes passam um dia ou 2 dias sem tomar banho, mas voltam a tomar banho. Então, pessoas mais velhas, sim, pode passar um dia sem tomar banho. Acredito que eles passam um dia sem tomar banho na França, assim como no Brasil. Mas toda essa história começou lá na época dos reis, uma época antiga aqui para nós, onde tinha escassez de água e naquela época, sim, não se tomava muitos banhos. As pessoas se limpavam e usavam perfume. Mas aí essa fama dos reis e da família real francesa, ela perdurou até os dias atuais, que faz lembrar que os franceses, faz entender que francês não toma banho. Mas isso é um clichê. Em particular, eu posso falar que aqui na minha cidade, contatos que tive com alguns franceses, alguns deles... Meu Deus, o que eu posso falar?
E sim, eles tomavam banho todos os dias. Apesar de comentários que eles diziam que usavam pouco desodorante, porque diziam a eles que eles usavam pouco desodorante, que deveriam usar mais desodorante, mas pela convivência que eu tive com eles, que eu tinha com eles, eu observei que eles tomavam banho todos os dias. Gente, é diferente de você tomar banho. Aqui no Brasil tem brasileiro que toma banho 2 vezes por dia, 3 ou até mais banhos por dia. Geralmente, o francês está acostumado a tomar prendre une douche par jour, por dia, tá? Uma ducha por dia. Na minha viagem já observei que as pessoas tomavam banho de manhã, na época do frio. Se levantavam e tomavam banho naquele frio, um frio enorme, mas sim, eles tomavam banho de manhã e não tomavam banho à noite antes de dormir, não. Tá? Foi o que eu observei pessoalmente lá durante minhas viagens. Isso já ocorreu, mas não posso afirmar que todo mundo é assim, porque cada pessoa tem um hábito também. Tá? Mas os franceses aqui da minha cidade já me disseram que reclamaram deles, que estavam um pouquinho assim com cheiro forte e precisavam usar mais desodorantes. Mas eu sabia que eles tomavam banho todos os dias. D'accord? Dessa maneira. Então aí fiquem com a palavra douche, que não se esqueçam mais. Oui? A RK, ela disse, a tataravó da Dudinha, minha bisa, de origem francesa, de Bordeaux, brigava para tomar banho. Falava que era desperdício. Então, Érica, exatamente, pode ter ligação com aquela época em que ela tenha vivido, ou próximo daquela época, em que evitava-se tomar banho pelo desperdício de água, lá do tempo dos reis e da família real. Pode ser que tenha uma ligação com esse assunto, então. E aqui no Brasil, tem pessoas que até exageram nos banhos, não é verdade? Que deixa escorrer muita água enquanto tomam banho. Bom, enfim, isso acontece aqui no Brasil também, por outro lado. Il y a des gens de ma belle famille qui ne prennent pas de douche tous les jours, disse a Maria. Olha essa frase da Maria que interessante. Il y a des gens de ma belle famille. Belle famille quer dizer que é a família do sogro, sogra, genros. Então, aquela é a belle famille. Olha como que é chique em francês. Da belle famille da Maria, que disse que ne prend pas de douche tous les jours, que não toma banho todos os dias. Maria, será que são as pessoas mais velhas ou está y compris les gens plus jeunes? Também incluso pessoas mais novas, que ne prennent pas de douche tous les jours. Boa noite, Gilmar! Vou contar uma história. Um amigo francês do meu marido ficou abismado porque eu tomo 3 banhos por dia. Eles acham um desperdício de água, disse a Ediane, que mora lá em Bordeaux. Sim, gente, isso pode acontecer, tá? Essa visão diferente, os costumes diferentes, e realmente pode ser até chocante para um estrangeiro ver que a água é desperdiçada durante a ducha. Para quê? Eles não entendem o porquê. Porque aprenderam desde pequeno que une douche, c'est suffisant. Une douche, c'est suffisant. Uma ducha é suficiente. Então, bom, resumindo o assunto aqui da ducha. Atualmente, os franceses tomam banho. Não chegam a tomar 2 ou mais banhos por dia. A grande maioria toma apenas 1 banho por dia. Pelo conhecimento e vivência que eu tive, é de manhã, não necessariamente à noite, como temos costume aqui no Brasil, mas é de manhã. E pessoas mais velhas podem passar um dia ou outro sem tomar banho. Tá? É o conhecimento que eu tenho a respeito da douche. C'est bien? Oui, 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 professeur, c'est très bien. Gente, preciso abrir um parêntese. A Maria disse que même dans l'été, os jovens também, les jeunes aussi. Deixa eu colocar o comentário dela aqui, assim, oui. Les jeunes aussi, même dans l'été. A Maria disse que mesmo os jovens, às vezes, deixam de tomar banho algum dia. Que não tomam banho todo dia, não. Mesmo os jovens franceses, que ela conhece lá da família, da belle famille dela. E mesmo durante o ET. Gente, vocês conhecem o ET? ET é o nome de uma estação do ano, que é o verão. E a Maria diz que mesmo durante o verão, isso pode ocorrer, isso ocorre. Edjane confirmou que, geralmente, c'est pendant la matinée qu'ils prennent des douches, geralmente durante a manhã que eles tomam banho. Bom, merci pelas suas confirmações, Maria e Edjane, que vivem um pouco mais próximo dos franceses, dos estrangeiros, e que colaboraram com a nossa live aqui, com a nossa transmissão. Gente, hoje foi um bate-papo, mas geralmente eu faço aqui conteúdo na tela. Eu mostro, ensino bastante coisa e você tem a oportunidade de aprender. Merci de votre présence ce soir. Obrigado pela companhia e pela presença de vocês. Bisous e à demain. Até amanhã.